Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Hoje, passando para deixar para você mais um devocional, mais um estudo de Mateus que nós estamos lendo. Amém? Hoje, Mateus capítulo 15. Amém? Então vamos estar fazendo a leitura. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia junto comigo e vamos estar meditando na palavra do Senhor. Vai dizer assim a palavra de Deus. Então, alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Porém, respondeu-lhes: por que vocês também transgridem o mandamento de Deus em razão da sua tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e sua mãe será punido de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser ao pai ou à mãe, é uma oferta ao Senhor, o que poderia me beneficiar, fica desobrigado. Esse não honrará de modo algum seu pai ou sua mãe. Assim, por causa da vossa tradição, vocês invalidam a palavra de Deus e não honrarão o pai ou a mãe. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo de vós: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E convocando a multidão, disse-lhe: prestem atenção e entendam. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então os discípulos se aproximaram dele e disseram: sabes que os fariseus, ao ouvirem a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem-nos, são cegos, guia de cegos. Se um cego guiar o outro, cairão ambos no barranco. E então, Pedro, assumindo a palavra, disse: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: vós ainda não compreendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar oculto? Mas o que sai da boca provém do coração, e isso é o que contamina o homem. Porque do coração vêm os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E essas coisas são o que torna o homem impuro. No entanto, comer sem lavar as mãos não torna impuro. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera das regiões, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu nada. E os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: manda embora, pois ela vem chamando atrás de nós. Ele, porém, respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela se aproximou, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, que seja feito conforme desejas, e que desde aquele instante a filha dela ficou sã. Jesus alimenta 4.000 homens. Jesus, saindo dali, foi para a beira do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se ali. E muitas multidões vieram a ele, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os largaram aos pés de Jesus, e ele os curou. De tal modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados recuperando saúde, os coxos caminhando, os cegos enxergando, e então glorificaram ao Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão dessa multidão, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Não quero despedir-lhes em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde poderia vir nesse deserto tantos pães para saciar uma multidão tão grande? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? E eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E então mandou que o povo se acomodasse no chão, e tomando os 7 pães e peixes, deu graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, e estes distribuíram à multidão. E todos comeram e se fartaram, e juntaram o que sobrou dos pedaços, reunindo 7 cestos cheios.
E eram 4.000 homens o que comeram, além de mulheres e crianças. E após despedir a multidão, entrou no barco e seguiu para a região de Magdá. Então agora vamos meditar um pouquinho aqui, né, sobre esse capítulo, capítulo 15 de Mateus. Então do versículo 1 ao 9, o capítulo se inicia com uma crítica dos fariseus sobre os discípulos de Jesus, né? Porque ali eles não lavam as mãos antes de comer, que era a tradição dos anciões, né? E ali Jesus, ele responde citando Isaías, explicando que a hipocrisia dos fariseus ao honrarem a Deus apenas pela boca, apenas com a boca, né? Enquanto seus corações estavam longe dele, é uma crítica direta ao formalismo religioso que não se traduz em verdadeira espiritualidade. Este é um trecho que nos lembra, né, um poderoso ensinamento, né, da necessidade da pureza do nosso coração. Não apenas das nossas palavras, das nossas práticas ali pela boca, pelas nossas atitudes, mas que o nosso coração venha a ser purificado. Amém? E aí, do versículo 10 ao 14, o Senhor Jesus ensina realmente o que contamina. Então ele dá um aviso, né, e chama a multidão e explica que não é o que entra pela boca que contamina a pessoa, mas sim o que sai dela. E esta afirmação radical, né, provoca um choque ali, tanto cultural quanto religioso, pois uma vez que a pureza alimentar era uma parte integral da lei. Jesus, ao explicar que os maus pensamentos, homicídios, adultérios, falsos testemunhos e blasfemas vêm do coração e não da tradição, desvia os fundamentos da identidade religiosa dos judeus, deixando claro que a verdadeira impureza vem de dentro da pessoa e não de práticas externas. Amém? E aí, no versículo 21 até o 28 vai ter a história da mulher cananeia, né? Essa história de fé, onde essa mulher, né, tem um encontro ali com Jesus e pede a ajuda dele para sua filha que está endemoniada. Inicialmente, Jesus ignora o seu pedido e quando ela insiste, ele parece rejeitar sua solicitação, seu pedido de ajuda, comparando-a com os cachorrinhos que comem as migalhas da mesa. A atitude da mulher é um exemplo surpreendente de fé, humildade e persistência. Ela responde afirmando que, mesmo assim, os cachorrinhos têm direito às migalhas. E Jesus é movido pela fé dessa mulher e a elogia, curando a sua filha. Então, essa história dessa mulher cananeia, ela é um exemplo para nós, né? É uma demonstração clara da inclusão dos gentios na expansão do ministério de Jesus pelo sul de Israel. Então, aqui é um ensino para nós e uma demonstração clara de que Jesus não ia alcançar somente os judeus, mas também nós que somos os gentios. Amém? Então, quando a Bíblia fala de gentios, somos nós, que não somos parte ali do povo de Israel, mas agora fazemos parte quando aceitamos Jesus, né? E somos filhos de Deus também, né? Somos cordeiros com Cristo. E aí, do versículo 29 ao 31, vai dizer, né, sobre Jesus curar a multidão ali, continuando fazendo sinais e maravilhas, né, curando os cegos, os coxos, os mudos, né. Então ele vai falar sobre isso, as curas que Jesus estava fazendo ali, o reino de Deus se manifestando, né, conforme Jesus ensinava, mas também com os sinais concretos ali, né, de que Deus estava no meio do povo, de que Jesus estava ali, né, sendo o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, pregando ali o Evangelho, mas também veio para transformar pessoas, curar, né, os oprimidos. E aí, do versículo 32 ao 39, vamos ver o contexto da multiplicação dos pães, onde o Senhor Jesus, ele faz essa multiplicação, né? Onde ele alimenta 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, este milagre, ele demonstra não só apenas o poder de Jesus sobre as necessidades físicas, mas também simboliza a abundância do reino de Deus. E após a multiplicação, Jesus revela a importância da gratidão, porque mesmo depois, né, ele fala sobre isso, a gratidão de agradecermos, né, tanto as necessidades espirituais quanto físicas. Então Deus, ele sempre está ali multiplicando, ele está sempre ali fazendo grandes coisas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e a gente tem que ser mais grato.
né? Então aqui Jesus nos ensina também sobre isso. Então, o que a gente já pode aplicar na nossa vida desse capítulo, desse ensino de hoje? O que a gente pode realmente aprender hoje aqui? Então, em primeiro lugar, que devemos analisar, né, examinar as nossas próprias tradições e práticas religiosas e questionando se estamos mais preocupados com as regras externas do que com a saúde espiritual do nosso coração. Então, muitas das vezes nós estamos tão preocupados com as regras, né, com certas coisas da religião, né, que esquecemos do nosso coração, de examinar o nosso coração para ver se ele está saindo dele, né, se ele está contaminado, se ele está ali doente, né. Então, porque como Jesus disse, não é o que entra pela nossa boca, não é o que entra de alimento ali, de bebida que vai contaminar o nosso coração, a nossa vida, mas é o que sai, né? Então, dentro do nosso coração já existe maldade, né? Na nossa alma. Mas nós devemos estar alimentando com a palavra de Deus, com aquilo que edifica, com as coisas de Deus, purificando o nosso coração, para que quando nós abrimos nossa boca, sair de nós, de dentro de nós, aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que é justo, né? Então, que a gente possa meditar sobre isso, em nome de Jesus, e se perguntar hoje, como que está o seu coração? Será que o seu coração ele está realmente puro, limpo? Será que realmente ele está ali carregando a presença de Deus, carregando as coisas que edifica? Que se você abrir sua boca vai sair coisas boas, coisas que vai edificar, coisas que vai abençoar? Ou será que seu coração está cheio de amargura, cheio de mágoa, cheio de coisas ruins, cheio de coisas que não agradam a Deus e que se você abrir sua boca, se você for falar alguma coisa, vai sair só essas coisas ruins, né? Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, que a gente possa meditar sobre isso. Amém? O segundo ponto aqui que nós podemos aplicar na nossa vida é sobre a fé da mulher cananeia, que nos ensina sobre a importância da insistência na oração e a confiança em Jesus, mesmo diante de face de rejeição. Mesmo que às vezes você ache que está sendo rejeitada, que Jesus não ouve sua oração ainda naquele momento, que Jesus não respondeu ainda naquele momento, mas ela nos ensina, essa mulher nos ensina sobre a insistência na oração, porque ela não desistiu mesmo sendo rejeitada ali naquele primeiro momento. Ela continuou insistindo, porque ela queria o milagre dela, porque ela queria a resposta que ela precisava. A cura da filha dela, né? A libertação. Então ela continuou insistindo, ela não desistiu no primeiro momento. Na primeira circunstância, no primeiro desafio, né? Na primeira rejeição, não. Ela continuou insistindo em oração até que ela foi respondida. E ela teve confiança de que Jesus poderia fazer algo por ela, pela filha dela. Então que a gente possa entender isso, a gente possa praticar isso na nossa vida. A gente ser insistente na oração, a gente ser confiante que Jesus faz sim, e que Ele vai nos responder, que Ele vai nos ouvir. Amém? E terceiro e último ponto que a gente aprende aqui, aplicando na nossa vida, é que a multiplicação dos pães nos lembra que Jesus é capaz de atender nossas necessidades de maneiras surpreendentes, encorajando a atitude de uma gratidão constante. Então, aqui a multiplicação nos ensina sobre que Jesus, ele está ali para nos atender nossas necessidades também. Que ele quer nos abençoar, que ele quer atender nossas necessidades mais básicas. Entendeu? E que ele quer multiplicar a nossa vida também, fazer a multiplicação, que o pouco na mão de Jesus é muito. Aleluia. E nos encoraja a ter atitudes, né, de gratidão. Porque muitas vezes Deus faz grandes coisas na nossa vida. Deus faz coisas com coisas pequenas, Ele multiplica, Ele faz grandes milagres, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. E nós esquecemos de agradecer, de ser grato, de lembrar disso e falar, Senhor, obrigada porque o Senhor me abençoou com isso. Obrigada porque o Senhor fez isso na minha vida, fez isso na vida da minha filha, do meu filho, fez isso no meu lar, no meu casamento. Obrigada porque o Senhor me curou. Obrigado. Nós esquecemos de ser gratos, nós queremos só a bênção, mas nós esquecemos de agradecer, de glorificar o nome do Senhor. Então que a gente possa meditar sobre isso, de que Deus quer multiplicar sim, quer suprir a necessidade que você precisa, mas Ele também espera que você tenha um coração grato. Porque quanto mais grato você for, mais a multiplicação vai acontecer, mais o Senhor vai multiplicar na sua vida. Em nome de Jesus. Porque aqui o Senhor Jesus, Ele não pediu para multiplicar. Ele simplesmente somente agradeceu. Ele deu graças e foi repartindo ali os pães e o peixe. Então que a gente possa também pegar isso para nossa vida. Ser grato, independente do que aconteça. Ser gratos, porque através da gratidão, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Então é isso que eu queria passar para vocês aqui.
do capítulo 15, amém, do Evangelho de Mateus, e que você possa ser edificado, edificada em nome de Jesus. E quero dizer para você, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, amém, para que você possa receber as notificações aqui dos devocionais, das lives, dos conteúdos que vai abençoar a sua vida. Curta esse vídeo, amém? Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas também possam meditar na palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Deixe o seu comentário, porque é muito importante você deixar o seu comentário, tá? Então deixe o seu comentário se você está sendo edificado, se o que você aprendeu hoje, né? Se falou ao seu coração essa palavra, amém? Em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. E até o próximo devocional. Deus te abençoe.